legião de fiéis leitores tem aumentado, como também o reconhecimento da crítica, com estudos que reafirmam o caráter variado e universal de sua escrita. Caio F., como era conhecido entre os seus muitos amigos, estaria completando 70 anos em 2018. Neste bate-papo, o professor e pesquisador Anselmo Pérez Alós e o músico e escritor Gerson Verlag jogam luz sobre pontos de sombra na produção de Caio F. e revelam a força humanística de sua obra, realizada em meio às aparentes fragilidades de seu autor. Convidamos ao palco, então, o professor Anselmo e o professor Gerson. Boa noite. Boa tarde. Tudo bem, Anselmo? Tudo certo, tranquilo. Então tá. Eu estava pensando antes aqui, já faz dias que eu venho falando com o pessoal, o Enéas e tal, como chamar isso, né? Eu não gosto de chamar de sessão, a não ser que seja sessão espírita, né? Eu gosto de chamar de Sempre pode bater um tamborzinho e ver se funciona, né? Aí talvez sessão espírita, mas falando em sessão espírita e tal... Até porque, fazendo uma piada, o próprio Caio deixou isso registrado em algum lugar, não me lembro exatamente, onde ele dizia: sempre que tiverem 2 ou mais reunidos em torno do meu nome, eu estarei presente, então... mas sempre com um decote bem profundo. Tempos depois se descobriu que, na verdade, isso era um mote que ele glosava. Na verdade, o autor dessa tiradinha é o Vicente Celestino e não o Caio Fernando Abreu, mas ele usava como se fosse É verdade, dele. Isso ficou conhecido do Vicente Celestino mesmo. Acho que o pessoal não conhece o Vicente Celestino também. Enfim, mas o fato é que ontem o Caio estaria completando 70 anos, né? Ou dentro de uma perspectiva espírita, né? Já que é uma sessão espírita, ontem ele completou 70 anos. E então há festividades variadas aqui, então é um prazer. Isso foi por acaso. A gente resolveu, né? O Anselmo mais especificamente, né? Veio com a ideia de o Caio completa 70 anos, isso há alguns meses já, quando nós decidimos que faríamos essa homenagem ao Caio. E a data da FLISB foi marcada posteriormente, né? E ontem, olha só, tá? Inclusive houve uma série de eventos ontem, assim, bem pontuais. Eu fiquei sabendo em cima da hora. Em Rio Grande teve um conjunto de umas 2 mesas em torno da obra do Caio, em algumas outras universidades. Mesa kardecista ou de umbanda? Como era dia, era tudo mesa branca, assim, linha mais comportada. Pois é, mas eu tenho uma mensagem do Caio aqui, tá? Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Eu vou ler, é uma mensagem a um jovem escritor aqui de Santa Maria, é uma carta inédita que ele escreveu, isso em 1989, é um jovem escritor, ela não está nas cartas do Caio, para quem leu as cartas do Caio, e então eu vou ler esse fragmento aqui, que tem muito a ver com o que tem acontecido desde ontem aqui. Ele fala, então: em outubro, devo ir ao Rio Grande do Sul. Tem um negócio em Cachoeira, outro em Caxias, todas do Sul. Caxias e Cachoeira do Sul. E provavelmente uns dias em Porto Alegre. Cachoeira, por exemplo, é muito perto de Santa Maria, da Boca do Monte, cidade que eu adoro, onde eu ia na infância ver uma tia solteirona e consultar os médicos, que eram famosíssimos, eu, de Santiago do Boqueirão. Enfim, de repente você vai até lá, me liga ou avisa quando será exatamente algo assim. Acho só uma coisa, me permite, muito gauchesca e humildemente, te dar um toque. Escreva para não morrer. Escreva para não enlouquecer. Escreva cheia de arrepios, náuseas, terrores e tesões. Senão, na minha modestíssima opinião, não vale a pena. Melhor assistir a Tieta, era a novela da época, assinar a Veja e votar em Fernando Collor. Vou te ler e opinar. Não suporto nada, aviso. Sou virginiano cada vez mais radicalmente crítico e insuportável até para mim mesmo. Que esta te encontre e você esteja feliz. Abraço. Caio F. Ok.
Essa carta foi... Hoje eu pedi permissão, né, ele me gentilmente cedeu. É o Josmar, mais conhecido como Feijão, né, proprietário da Anaterra. Ele se correspondeu com o Caio nesse período e deixou escritos com ele e depois me cedeu essa carta. Passo aqui a missiva. Tá? É uma conversa sobre o Caio e eu tenho certeza que ele gostaria de algo festivo, bacana, legal, e tudo a ver com a leitura, porque o Caio era um grande leitor também, né? Antes de tudo vinha o leitor. E como trajetórias assim que têm aparecido aqui na FISM, ontem o Rufato falou, né, de sua origem e tal, e da dificuldade, como ele se tornou escritor, de certa forma, o que o Saramago disse também, né, a literatura é algo, a minha vida é chata, mas escrever tem que ser algo fundamental, né? O Caio diz a mesma coisa. Mas antes de tudo vem o leitor. A minha pergunta, Anselmo, como é que você começou a ler Caio? O que te levou para o Caio? Certo. Bom, na verdade eu comecei muito jovenzinho lendo Caio, ainda nos tempos de ensino médio. E curiosamente, na verdade, o que me levou à obra do Caio, a partir da recomendação do bibliotecário da biblioteca da escola na época... Que escola era? Como? Que escola era? Era a Escola Estadual Cristóvão Colombo, lá em Porto Alegre. E, na verdade, eu estava muito interessado por Borges, por Cortázar, pelo realismo mágico latino-americano, né? E o bibliotecário então me sugeriu, Caio, tem um escritor brasileiro que escreveu algumas coisas nessa esteira. Isso já era em anos 90, já havia um outro perfil do escritor Caio Fernando Abreu que circulava na grande mídia, principalmente em função do sucesso dos Morangos Mofados, a partir de 82, né? Mas, na verdade, o que me chega, então, nas mãos, né, o primeiro texto, é a coletânea do Ovo Apunhalado, né? Que é bastante hermética, escrita ainda num tempo tempos duros politicamente no Brasil. Achei um pouco complicado, ele me recomendou, não, leia então o Inventário do Irremediável, que me pareceu mais palatável. E daí depois então eu fiz toda a trilogia dos anos 70, e só depois na universidade é que eu fui começar a travar contato com o Caio contista um tanto maldito, né? O escritor da peste, aquela ideia do desgosto, como ele mesmo dizia, da grande ressaca dos anos 80, né? Ele costumava dizer que se os anos 70 foram uma grande festa, os anos 80 foram uma rebordosa. Grande ressaca. Engraçado, eu não sabia, eu comecei pelo mesmo livro, uns 10 anos antes, né? Eu estudei aqui no Silon Rosa, colégio, e um amigo era um tremendo fuçador de livros, assim, um rato de biblioteca, e descobriu muita coisa. Geralmente ele não lia, ele descobria os livros, um livro muito legal, eu li, ele é muito interessante, mas ele não chegava até o fim do livro, né? E aí me passava, eu ia lá e realmente era muito interessante. E na biblioteca do Silon Rosa tinha um Ovo Apunhalado, essa edição aqui, né? Que é a primeira edição. E na adolescência, anos 80 e tal, aquilo ali caiu como uma bomba, assim, né? Foi um livro definidor da minha vida. E o que me fascinava, aliás, tem um prefácio da Lídia Fagundes Telles que diz exatamente o que eu senti quando li o livro, né? O que me inquieta e fascina nos contos de Caio Fernando Abreu é essa loucura lúcida, essa magia de encantador de serpentes que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as pessoas vão se aproximando de todo aquele ritual aparentemente simples, mas terrível, porque revelador de um denso mundo de sofrimento, de piedade e de amor. E isso eu sentia. E esse realismo mágico me pegou muito. Essa fase ainda é a que eu mais gosto do Caio, né? E tanto que quando aí eu pedi não existiam, o Caio não era conhecido, não era famoso. Isso foi antes dos Morangos Mofados. Eu tinha 11 anos. E aí eu pedi para o meu pai, será que não consigo mais? E o pai saiu atrás, não existia, ninguém conhecia Caio Fernando Abreu. E poucos meses depois ele lançou o Ovo Apunhalado, o Morangos Mofados. E aí veio Morangos Mofados,
que eu não trouxe a edição aqui, e era completamente diferente. Era outro escritor, né? Eu levei muito tempo para colar os dois, né? Porque realmente era o dos anos 70 era hippie, né? E o dos anos 80 era punk. Mas aos pouquinhos eu fui colando, e ele também foi colando os dois, né? E fui percebendo esses vários Caios, né? E dentro das suas loucura lúcida, né? Contradições que valem a pena. E essa ruptura que tem da obra dele, né, dos anos 70 para os anos 80, é curioso, porque a grande maioria dos leitores do Caio, pós anos 90, começa pelos anos 80 e, não raro, ignora completamente a produção dos anos 70. Muitas vezes só vai descambar, só vai conhecer a produção dos anos 70 no momento em que começa a trabalhar com o Caio, não como leitor, mas como pesquisador, ou começa a se interessar e vai fazer uma leitura mais horizontal da obra completa, né? Via de regra, né, a porta de entrada para a obra do Caio acaba sendo o Morangos Mofados, ou então Ovelhas Negras, né? Teve uma edição bem significativa, que se popularizou, porque foi lançado no mesmo ano que ele foi indicado como patrono da Semana do Livro em Porto Alegre, da Feira do Livro em Porto Alegre. É curioso, né, que o Caio é um escritor clássico, maldito, que a morte vai tornando famoso, né? Inclusive, eu li muitos posts e tal, né, de o Caio se tornou fofinho, né? Uma figura fofinha assim da mídia e tal, né? Coisa que ele decididamente nunca quis ser realmente. Uma breve cronologia do Caio, né? O Caio nasceu em 48, portanto, né? Por isso 70 anos, em Santiago do Boqueirão. Vamos lá daqui uns dias, né, Anselmo? Tá? E o primeiro conto dele é de 66, chama O Príncipe Sapo, o primeiro conto publicado. E em 1970 ele publica o primeiro livro, O Inventário do Irremediável, uma coletânea de contos, já nessa verve, né, que tem muito do realismo mágico latino-americano. Porém, eu vejo no Caio, o que é uma das facetas que eu mais admiro, ele põe em cena muito da contracultura brasileira, né? O artesão, o hippie, e com uma coisa vagamente transcendental, né? Como Requiem para um Fugitivo, que um anjo mora no armário, né? Ou a figura do executivo que tem uma questão com gravatas, e a gravata acaba enforcando ele, né? Então, essas figuras eu acho fora de série, assim, dentro, e vai produzindo um círculo mágico, realmente, um encantamento nessa leitura, né? Esse ciclo, então, vai do Inventário do Irremediável, depois ele tem um romance, publicado em 71, já morando no Rio de Janeiro, né? Ele vai primeiro a Porto Alegre, cursa letras, cursa um pouco de artes cênicas, larga tudo, né? Vai para o Rio. Esse romance ele foi escrito antes dos contos. Ele é um romance escrito aos 18, aos 19 anos de idade. Quando ele começa o curso de letras na URGS, ele já está com esse romance pronto. Porque ele tem uma produção muito cedo, né? Na Ovelhas Negras aparece ali romance escrito com aquela novela, né? Maldição do Saint-Marie. A Maldição do Saint-Marie. Né? Escrito com 11, 12 anos. Ele retorna a Porto Alegre em 72 e depois ele foi perseguido ele ficou com muito medo, ele se escondeu no sítio da Hilda Hilst, que já vem aí, né? Ela já está chegando, então já que é uma grande sessão, todo mundo chegando junto. E vai para a Europa, foge, né? Trabalha como faxineiro e tal, né? Vários serviços subalternos, assim, né? Ele vê a contracultura por um outro lado, né? Modelo de nu em escola de belas artes. Exato. Mora em Estocolmo, Amsterdã, em Londres, e retorna quando é premiado, né, com o Ovo Apunhalado. O Ovo Apunhalado recebe um prêmio, ele vai ser publicado pela editora Globo e tal. Globo, que na época era aqui de Porto Alegre, né? A grande editora aqui do Rio Grande do Sul. Escreve uma peça que é censurada no mesmo ano do Ovo Apunhalado. Na minha edição do Teatro Completo dele, não tem essa peça, é Uma Visita ao Fim do Mundo. Essa peça foi censurada, eu não sei se saiu em outra edição do Teatro Completo. Em 77, já morando em São Paulo, ele publica Pedras de Calcutá, né, e que, de certa forma, encerra essa obra inicial dele, né? Bom,
E antes da gente passar para os anos 80, eu queria retomar e fazer alguns comentários em cima das informações que o Gerson trouxe, né? É mais ou menos ali entre 68 e 69 que ele se refugia no sítio da Hilda, né? E os dois estão bem numa fase, num momento riponguíssimo da vida, assim como toda a contracultura brasileira se encontrava em um momento riponguíssimo. Que tinha um termo muito interessante, né? O desbunde. Exatamente. Desbunde. E entre as experiências, enfim, o convívio, né, do Caio e da Hilda lá no sítio, né, na Casa do Sol, em 69 eles realizam o famoso ritual da figueira. Eu não lembro exatamente se é figueira a árvore, mas acredito que seja. Isso aparece relatado depois nas cartas que ele escreve para a Hilda, que foram coletadas e publicadas pelo Ítalo Morricone em 2002, se não me falha a memória. Isso, 2002. Onde não está essa carta aqui, Exatamente, onde não está essa. E tantas outras, muitas das cartas enviadas para o Luciano Labares e não estão no volume. E nesse ritual, né, um famoso ritual, o Caio faz então 3 pedidos, né? Isso lá em idos de 69. Os 3 pedidos que ele faz ele quer ter uma voz grossa, ele quer ter uma voz grave. Ele tinha um problema quando jovem, né, na voz, né? Até essa altura ele tinha uma voz meio de pato, meio grasnada, meio de taquara rachada, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. E em alguns contos dele isso aparece tematizado, né? Quando ele pensa, né, em protagonistas adolescentes, passando da adolescência para a idade adulta, como no caso do Pequeno Monstro, depois Nos Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 88. O segundo pedido que ele faz é ter um livro publicado. E o terceiro pedido é receber um prêmio literário, né? Acreditemos ou não, ele chega a 1970 com a famosa voz grave, que a gente tem acesso ainda por algumas gravações, pelas entrevistas que ficaram registradas, né? Ele consegue então a publicação do Limite Branco, né, do seu primeiro romance, que já estava escrito há algum tempo, e ele recebe, né, o prêmio Fernando Chinaglia pelo Inventário do Irremediável, que até então estava inédito, né? E esse prêmio, então, possibilita que no mesmo ano saia a publicação do seu primeiro livro de contos. Essa figueira está lá ainda? Eu não sei, eu inclusive tenho que confessar, eu tenho 98% de certeza que trata-se de uma figueira. Mas enfim, eu sei que é um ritual que foi realizado em torno de uma árvore numa noite de lua cheia, né? E é muito pungente. Depois, numa carta, pouco tempo depois, né, que ele escreve para Hilda, ele já havia saído do sítio, ele diz: não, finalmente recebo a notícia de que o meu terceiro pedido foi realizado, que é quando ele recebe a notícia da premiação pelos contos inéditos do Inventário do Irremediável. Então, o Caio ele tem essa ligação também com o esoterismo, né, que está presente muito nos contos de qualquer fase, né? Isso não desaparece. E ele fala, ele mesmo não quebra essa relação com a contracultura, né? Ele passa só do hippie para o punk, né? Mas ele continua na contracultura. Os Morangos Mofados eu acho um livro de contos assim, bem punk, né? Punk no sentido do movimento punk, de protesto e tal. E ele mudou o visual dele, cortou o cabelo bem curto e tal. E viveu aquele momento que São Paulo era uma cidade bastante... o movimento punk era bastante influente. Mas ele é punk também no sentido de ser muito forte em imagens e tal. Ele muda bastante, mas também porque já há uma abertura, né, acontecendo no país, e muita coisa que talvez ele quisesse escrevia de forma metafórica, né, anteriormente, ele muda para uma escrita mais transparente, né, porque a ditadura está terminando, né? E depois tem o Triângulo das Águas. Eu não acho o Triângulo das Águas são um conjunto de 3 novelas, né? Dodecaedro, Marinheiro e Pela Noite. Talvez o livro mais difícil para mim de ler do Caio seja esse, eu não sei o que... Ele não apenas é o mais hermético, como ele é o mais mal recebido pela crítica. E na época do lançamento, o Caio lança em
83 e ele recebe o Jabuti em 84 por esse livro, o que causa um escândalo na crítica jornalística, né, das seções de livros da Veja, da Isto É, porque ele é considerado um livro absolutamente hermético que ninguém entende, né? O primeiro conto porque é absolutamente experimental, fragmentário. O segundo porque é absolutamente incompreensível para quem não tenha lido O Marinheiro, do Fernando Pessoa, né? E o terceiro que causa uma certa polêmica, um certo desconforto, não em termos de forma, é a novela mais convencional nesse sentido, mas ela causa um certo desconforto por narrar, então, explicitamente uma história de amor entre dois homens de 20 e muitos, 30 e poucos, né, na noite paulistana. Ele é bem explícito, né, o Pela Noite. E naquele momento ali, eu acho que ele estava à frente, estava puxando dessa discussão, né, do gay no Brasil. Em 88 é lançado Os Dragões Não Conhecem Paraíso, outra coletânea de contos, e ele tinha essa ambição, né? Ele confessadamente ele dizia O Limite Branco é um romance, mas ele não considerava um grande romance, escrevia muito cedo e tal, não considerava um mau romance também, mas, né, ele tinha a ambição de escrever o que ele consideraria um grande romance. E ele há um lapso, né, entre Os Dragões Não Conhecem Paraíso e o seu segundo romance, né, e mais importante, que é Onde Andará Dulce Vega. Mas ele se dedica, ele sofre muito para escrever o Dulce Vega, né? Então, ele tem tanto que ele quando ele coloca o ponto final, né, ele diz consegui, né? Eu consegui escrever esse romance. É um parto, né? Um parto para ele. De certa forma, né? Para ele escrever, ele não precisaria, né? Ele é um grande contista, né? Ele é um grande contista. Ele não precisaria escrever um romance. Mas para ele, para se efetivar como um escritor, ele precisaria ter escrito esse romance. É bem interessante isso, o fato dele, em um certo sentido, né, abrir e fechar a sua obra com romances, né? O primeiro com um romance reconhecido pelo próprio autor como um romance um tanto ingênuo, um romance de juventude, né? Para quem não conhece Limite Branco, né, o próprio enredo é um pouco previsível, é um pouco adolescente, né? É a história de um protagonista de uma cidadezinha do interior que tem lá seus fantasmas em função de uma certa ambiguidade sexual que não fica claro se descamba ou não para a homossexualidade e que tem muito medo de crescer, se tornar adulto e ter que enfrentar, né, as demandas e as exigências de uma vida adulta, né? Então, nesse sentido, inclusive, ele se caracteriza bem naquela tradição de um build-roman, de um romance de formação, né, de um romance que está mais preocupado com a consolidação da trajetória do protagonista do que com contar uma história efetivamente. E é curioso porque quase 30 anos depois do lançamento é que ele vai ser reeditado, né? É necessário que o Caio morra, é necessário que uma série de textos póstumos comecem a pipocar para depois, então, haver o interesse para se realizar a reedição desse romance. Hoje está se publicando tudo, né? Assim, até receita do Caio de cozinha estão publicando, né? É uma febre do Caio. Inclusive tem um episódio para falar a respeito disso. Mas fechando, né? Nesse período entre Onde Andará o Dulce Vega, que é de 1990, até o seu próximo livro, que é Ovelhas Negras. Posso te interromper um pouquinho? Pode. Porque eu tenho algumas outras coisas para falar da década de 80, então acho que a gente vai seguindo um pouco a cronologia para não fazer muitas idas e voltas, né? Uma coisa curiosa, né, que marca a virada do Caio, né, do Caio anos 70 para o Caio anos 80, e que ele deixa explícito em várias entrevistas, né, é um repensar da sua própria estética, né? Duas coisas que o incomodam muito, né, e que ele vai tentar abandonar a partir do Morangos Mofados em primeiro lugar, a sombra da Clarice Lispector, né? A Clarice é uma presença, né, muito forte, né, uma fonte, né, muito marcante para a obra do Caio, né? E a partir do início dos anos 80 ele reconhece isso, ele tenta deixar para trás isso a todo custo. Ele faz deliberadamente um esforço
para que a presença das leituras de Clarice não pesem mais na sua obra. Um outro traço que é interessante também é que ele mesmo assume que ele era demasiadamente literário, ele era pretensamente literário naquilo que escrevia até a década de 70. Né? Tanto que a gente pode ver pelas referências, né? Há uma presença de Borges, de Cortázar, de Garcia Marques na produção dos anos 70. De 82 em diante, essa presença fica cada vez menor e começam a aparecer outras presenças. Começa a aparecer Rita Lee, começa a aparecer a música popular, começa a aparecer a contracultura, né, como uma das fontes, né, para o processo criativo do Caio. E eu queria acrescentar aqui um detalhe. Muitas vezes, em muitas das listas bibliográficas, né, aparece o nome de Mel e Girassóis como sendo um livro do Caio. Eu acho que aqui é um bom momento para a gente desfazer esse mal-entendido. Mel e Girassóis não é um livro do Caio. Né? Mel e Girassóis é uma coletânea organizada pela Regina Zilberman, né? Na época ainda era professora lá na PUC, em Porto Alegre, com os contos que ela achava que eram os favoritos dela. Né? Então, ela faz essa seleção, ela organiza esses contos e publica com o título Mel e Girassóis, que é o título de um dos contos. Né? O Caio não tem absolutamente nenhum papel na escolha ou na revisão desse material. Né? Então, isso é interessante de marcar, porque, via de regra, né, não foram nenhum, nem dois, nem três os trabalhos que caíram na minha mão, incluindo Morangos Mofados como uma obra do Caio da década de 80. Mel e Girassóis, perdão. Uhum. Quando, na verdade, ele não está elencado na contística dos anos 80. A grande maioria dos textos foi publicado na década de 70. Legal. Ele tem também vários textos infantis, né, que são pouquíssimo conhecidos, né, e também peças de teatro infantis, além da produção dramatúrgica dele adulta, né, por assim dizer. Eu ia comentar que, não sei se você soube, há pouco tempo saiu um livro de poemas do Caio, poesia completa, alguma coisa assim. O Caio nunca se pensou como poeta, ele era um poeta eventual, né? E tanto que ele nunca publicou nada nesse sentido. Mas depois da morte dele começou a se reunir textos e mais textos, se encontrar, né? E foi feita então uma reunião de todos os poemas encontrados do Caio. A pessoa que revisou e que foi lançado pela Record. A pessoa que revisou, que inclusive é aqui de Porto Alegre, não conhecia muita música popular brasileira, tá? E o poema número 26 do livro, que foi encontrado entre os papéis do Caio, manuscrito e tal, é uma música do Gilberto Gil, né, que é Barato Total, a Gal gravou nos anos 70. Por algum motivo, nos papéis do Caio, estava aquela letra que ele anotou, talvez para dar para algum amigo, a letra é muito bacana mesmo. E era muito frequente na correspondência do Caio. Ele, às vezes, ele parava de escrever, transcrevia a letra inteira de uma canção, que normalmente ele estava ouvindo enquanto estava escrevendo, depois continuava a redação da carta. E aí o fato é que no outro dia, quando foi lançado, no dia seguinte, qualquer pessoa que conhecesse a canção, lê, já sabe que lê do Gil, né? E aí, na semana seguinte, já bateu um advogado lá, tiveram que recolher mais de 10 mil cópias, queimaram tudo e tomaram um processo, né? Então esse livro, ele mal saiu, já é uma raridade, né? E só tem um poema até agora que não é dele. Tá? E acerca desse incidente, né, na verdade, a coisa é mais complicada ainda do que parece à primeira vista. Né? Não sei se todos estão a par, né, dos bastidores desse livro. Esse livro, antes de ser lançado, ele fazia parte, né, ele era o anexo de uma tese de doutorado orientada na URGS e defendida na URGS. Né? Uma tese que foi aprovada com louvor, que trabalhava com os manuscritos do Caio e que se propunha justamente a fazer esse mapeamento do que seria a obra lírica do Caio nos papéis, na correspondência. Né? Então, na verdade, não foi apenas
Um erro. A pessoa que organizou, mas que foi a doutoranda, enfim, né, que depois acabou assinando um contrato para fazer a publicação, mas esse foi um erro, né, subscrito por 4 doutores em literatura, aliás, por 5 doutores em literatura brasileira, né, por quem orientou a pessoa e por mais 4 membros da banca, que provavelmente deviam ser muito jovens e não conheciam a obra do Gilberto Gil. O Caio deve ter achado engraçado. Nos anos 90 existe um episódio central, né, para a história do Caio, que é a questão da AIDS, né? E tanto que a produção dele a partir de 1990 é pequena, né? É pequena. Não apenas por isso, né? Mas também porque começa a fase internacional dele. Ele começa a viajar, vai para a França, as viagens estão cada vez mais constantes. O Caio começa a ser um escritor requisitado, né? Nos anos 90, então, e acaba, curiosamente, escrevendo pouco, né? E quando finalmente ele tem toda a questão da doença, do tratamento, das muitas paradas, né? Então ele acaba fazendo essa coletânea que é Ovelhas Negras, né? E ainda, pelo menos revisando um livro de crônicas, né? Que é o Pequenas Epifanias. E tudo que foi feito depois. Ele também revisou grande parte da sua obra, né? O Ovo Apunhalado, o Inventário do Irremediável e tal, ele conseguiu revisar. Eu acho que desse trabalho de autorrevisão, né, ele nunca fazia grandes mudanças, mas ele alterava a paragrafação, eliminava alguns pequenos trechos, né? Ele dizia que só mexia na pontuação, mas é mentira, porque eu já fiz a leitura em cotejo de edições e ele mexe muito na paragrafação e ele corta. Ele dificilmente acrescenta, mas ele corta Dá uma enxugada, né? Dá uma enxugada no texto. E isso é particularmente forte no Inventário do Irremediável, né? Que é publicado em 70 e que só vai ser reeditado em 98. Tanto que ele muda o título, né? Sim. Ele muda o título. Do Irremediável passa para Irremediável. Até uma atitude perante a doença, talvez também, né? Tipo, irremediável ali naquele momento era muito forte. Bem, a questão da AIDS, né? Aí nós temos um terceiro Caio, né, a partir da AIDS, né? Por vários motivos, né? Era num momento em que a AIDS era fatal, né? Era uma doença fatal. Ele é uma das primeiras pessoas que assume publicamente que tem a doença e então é um ato de grande coragem, né? E enfrenta publicamente, né? Essa trajetória aparece muito bem nas crônicas de Pequenas Epifanias. Uma das crônicas se chama A Carta para Além do Muro, né? Que é a carta onde ele conta para o leitor de jornal, né? Na verdade é uma sequência de 3 cartas que ele publica no estado de São Paulo. E essas três cartas para Além do Muro, ele vai revelando então o que está acontecendo com ele e tal. Uma questão, né, interessante, até eu acabei escrevendo sobre isso, né, Marcelo, é que a doença, a AIDS, aparece no Caio muito antes dele tê-la contraído, né, mas assim de uma forma quase psicossomática. Talvez o medo dele fosse tão intenso, né, mas a curiosidade que quando você começa a cotejar as cartas e tudo mais, é que ele tinha sintomas, como o sarcoma de Kaposi que ele teve. Ele teve esses sintomas dessa doença muito antes dele tê-la realmente, né? É uma coisa muito curiosa, assim, é uma antecipação, né? Me faz pensar um pouco no Oscar Wilde, que amanhã a gente vai tematizar aqui, nesse sentido de um certo direcionamento de sua vida, né? Quase como se fosse uma tragédia, né? Em 4 atos, né? E esse último ato necessariamente fosse meio sacrificial, porque ele antecipa muito aquilo. Isso acontece um pouco com o Oscar Wilde, né? O Oscar Wilde parece que o desfecho da vida dele teria que ser necessariamente um pouco trágico. Ele provoca um pouco aquilo que acontece com ele. E o Caio eu tenho essa mesma impressão, porque quando você começa a ler as cartas, ler os sintomas, né? E ele está falando de sintomas, ele não tem a doença. É muito estranho. Inclusive, eu não sei se é no final dos anos 80 ou no início dos anos 90 que ele chega a fazer esse anúncio profético, né? Ele ainda não sabe da sua condição de soropositivo, né?
ela só vai ser comprovada, ele só vai fazer o teste, como ele gostava de se referir, né, com maiúsculas, em 94, né? Mas nessa entrevista ele já dizia: assim como Jimi Hendrix e Janis Joplin foram coerentes com a sua geração e morreram ambos de overdose, né, eu também serei coerente com a minha geração e muito provavelmente eu morra de AIDS. Né? Muito antes dele ter certeza do status soropositivo. Então, isso, mais uma vez, né, comprova assino embaixo nessa questão. Né? Ele tinha um certo estado premonitório com relação a isso. E outra coisa interessante, né, talvez para fecharmos esse episódio da vida, depois a gente possa aprofundar um pouco a obra e partir para perguntas e questões, o Caio estava já bastante doente e tal, e ele foi passar uma temporada em Garopaba, né? Foi a última estadia dele com duas amigas, e Garopaba, que é personagem de encontro, né, chama Garopaba Mon Amour, e lá ele, ainda frio, não está calor e tal, e o mar de Garopaba nem sempre é quente, né, e ele pede para tomar um banho de mar, que é um ato de despedida, porque ele não tinha a menor condição de tomar um banho de mar, né, então é quase um suicídio, né, E ele, então, toma aquele banho, pega uma pneumonia, imediatamente, é levado para Porto Alegre e falece pouco tempo depois. Então, tem uma predeterminação, assim, em tudo, né? E essa questão é curiosa, né? Porque aqui a gente está falando, obviamente, da vida do Caio, da biografia, né? Mas essa cena é um lugar muito recorrente na ficção norte-americana sobre AIDS, né? Então, todos os escritores homens, homossexuais, né, que escrevem sobre homossexualidade, com enredos onde a AIDS marca a presença, via de regra, esses enredos têm um momento de passagem que é simbolizado ou por um banho de mar, ou por um banho de rio, ou por um mergulho em uma piscina. E esse mergulho justamente anuncia, né, uma espécie de tomada de consciência ou de aceitação da condição de soropositividade, e a partir desse momento o enredo vai rumando para a morte inevitável, mas para uma morte já aceita por parte do personagem soropositivo. Então é muito interessante isso. E, por outro lado, né, o Caio ele começa a crescer, né, como escritor e ser divulgado e tal, é chamado para outros países muito na esteira dessa produção que é identificada, então, a produção gay, né? E, curiosamente, ele não gostava disso, né? Tem cartas dele que ele diz assim: eu não quero ser conhecido como um escritor gay, eu quero ser conhecido como um escritor em que uma faceta da minha obra fala nisso, porque não é toda a obra dele que fala nisso, né? Seria muito chato uma obra que fosse pautada só por uma temática, né? Ele não queria ser conhecido como um escritor de nicho, né? E, curiosamente, quer dizer, o pós-morte dele tem confirmado cada vez mais ele como uma grande voz, né, da segunda metade do século XX e tal, como um grande escritor. Ele ficaria feliz, tenho certeza. E é interessante essa resistência, né, porque ela aparece em outros escritores latino-americanos, né? Essa mesma fala, quase que com as mesmas palavras, só que em espanhol, vai aparecer sistematicamente nas entrevistas dadas pelo Manuel Puig, por exemplo, né? Que era um grande escritor, né? Que renovou, em um certo sentido, a literatura latino-americana de uma maneira similar com aquilo que o Caio faz no Brasil, porque ele vai pegar muitos elementos do cinema hollywoodiano, dos culebrones, das telenovelas, um lado melodramático, que sempre foi visto como algo menor na literatura, e torna isso grande literatura nos seus romances. E ele repete, né? E é curioso, talvez, ele até mais do que Caio, era uma bicha louquíssima, né? O Caio tentava ser comedido em alguns contextos quando se apresentava publicamente. O Manuel Puig nem que tentasse não conseguia, né? Ainda tinha sua paixão pelos moços novinhos, enfim, e ele faz essa mesma fala. Eu cheguei a discutir isso brevemente, né, quando eu escrevi sobre o Caio e sobre o Manuel Puig, e eu fico tentado a ler essas falas
Não literalmente, né? Eu acho que, obviamente, nenhum deles pretendia ser meramente um escritor de gueto, né? Todos os dois tinham uma pretensão a se tornar grandes escritores, a serem lidos para além do público homossexual, mas eu acho que essa resistência vai muito mais em função do momento histórico em que eles estão vivendo, onde ser reconhecido como um escritor que se dedica a temas em torno da homossexualidade marca um lugar quase que de literatura best-seller, porque nesse momento em inglês, principalmente nos Estados Unidos, né, está se desenvolvendo uma gay fiction, né, uma ficção escrita por homens gays, para homens gays, sobre homens gays, mas é uma ficção relativamente pobre em termos de recursos narrativos, muito presa a um esquema narrativo de século XIX, praticamente, né? Sem grandes inovações formais, né? Coisas que são muito caras, tanto para o Manuel Puig quanto para o Caio Fernando Abreu. Então, às vezes, eu fico tentado a pensar que sim, que eles não se reconheceriam sob essa etiqueta, mas não no sentido de que reconhecer a sua ficção como uma ficção gay os tornaria escritores menores, mas os tornaria indiretamente menores porque os associaria com essa produção de língua inglesa. Perfeito. Acho que podemos abrir para questionamentos, né? O que tu achas, Anselmo? Podemos sim. Eu só gostaria de comentar, retomar um pouquinho a produção dos anos 90, né? Só para fazer mais alguns pontos. O romance Onde Eldorado se Veiga, né, embora seja publicado em 1990, embora seja o romance, a grande aposta, o grande projeto do Caio, ele na verdade foi escrito ao longo da década de 80. E ele tem muito mais as marcas da década de 80 do que as da década de 90, né? Tanto que a sigla AIDS só aparece uma vez ao longo do romance inteiro, na primeira edição, na página 169. Então isso é significativo ainda desse momento, que a doença ainda é inominável, né? Coisa que passa a funcionar de uma maneira diferente na produção dos anos 90. Uma coisa que pouco se discute, mas que eu acho que a gente poderia trazer, né, a título de problematização, né, até porque vai dialogar um pouco com a questão do famigerado livro dos poemas, por exemplo, né, é que eu não tenho certeza disso, mas eu suspeito que o Ovelhas Negras, né, tenha sido o penúltimo livro de contos, né, foi um livro meio desesperado, até no sentido econômico, para o Caio. Porque é muito curioso que esse livro saia em 95, no ano que ele está sendo... vai ter a visibilidade como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, e ele é um livro assumidamente de recolha de fundo de gaveta. Né? Então, eu me pergunto um pouco até que ponto o próprio Ovelhas Negras já não é um esforço de publicar tudo que tinha a assinatura do Caio. Né? Como acontece, por exemplo, com o caso, né, do livro de poemas, como vai acontecer com um livro depois de 96 intitulado Estranhos Estrangeiros, que tem só 2 contos inéditos, né? Um deles que foi escrito enquanto ele era escritor residente na França, foi publicado como livro em francês, né? E depois foi traduzido, né? Bem Longe de Marianada. Depois tem um outro conto inédito também, e mais 3 ou 4 contos que são contos que já estavam em outros lugares. E um projeto interessante também que o Caio não conseguiu cumprir, né, que depois acabou virando o título de uma dissertação de mestrado, de um dos primeiros livros sobre a obra do Caio, era o projeto do Histórias Positivas. Né? Ali, a partir de 95, 96... um dos projetos do Caio era escrever um livro de contos onde todas as histórias fossem histórias de personagens soropositivos. Né? Um projeto que ele não deu conta, não teve tempo para finalizar. Né? E acho que era isso. Enfim, acho que a gente pode abrir então. Então tá, a gente abre para perguntas, questionamentos, apedrejamentos e afins. No question.